Fala, tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão? Mais um dia estamos aqui para o estudo da lição e hoje vamos estar estudando a parte de domingo de mais uma semana, lição 3, com o título Não é a Deus. A gente já viu uma tirinha aqui bem interessante, né, para a gente estar comentando, mas como jeito de prática, se você tiver um capuz, tire aí uma cobertura e vamos fazer uma oração. Peço perdão também pelo barulho, mais uma vez eu não estou no meu quarto, estou na parte de cima da casa e como eu não tenho nenhum aplicativo, nada, né, que eu possa estar usando para suprimir os ruídos, infelizmente acaba ficando não tão interessante o áudio para vocês, mas espero que não seja tanto problema assim. Vamos orar. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado porque o Senhor está com cada um de nós, nos ajudando, nos mostrando o caminho certo. Que possamos fazer, Senhor, a sua vontade. Que possamos também entender a situação do mundo atual. Entender também que o Senhor vai voltar e que precisamos, Senhor, nos mexer. Precisamos, Senhor, realmente entender o que o Senhor quer para nós. Muito obrigado por tudo. Ilumina a nossa compreensão dessa lição. Em nome de Jesus. Amém. Não é a Deus. Bem, aqui nós vemos, né? Primeira tirinha de um menino, né? Indo pedindo uma menina em namoro, acredito eu. E aí depois a gente aumenta aqui, a gente vê que ele precisa ir embora, né? Por algum acontecimento, mas posteriormente os dois se reencontram, né? Você vê até assim que ele pede de dia, sai de noite e depois volta de dia, mas muito provavelmente, né, teve aí algum meio tempo, algum contratempo, né? A gente vê até a própria roupa, né, que ele está usando, né, a roupa do exército, né? Então provavelmente ele foi chamado aí para poder fazer serviço militar, mas em algum momento esse serviço terminou. Né? Quando a gente fala sobre serviço militar, né, a gente sabe que é algo que a pessoa não escolhe e que a pessoa, né, o homem, né, precisa cumprir lá o tempo, e se eles quiserem que ele fique mais tempo, ele precisa ficar, não tem aquela possibilidade de ele dizer não, né? E aí realmente foi o que aconteceu com esse rapaz, mas em determinado momento ele voltou, né? Só um parêntese aqui, né? Se realmente foi isso, né? Eu posso estar enganado, né? Mas a roupa dele diz muito, né? Que foi esse serviço militar. Esse realmente foi isso. É interessante aí que, né, ele tá com o cabelo do mesmo tamanho, né? Normalmente não seria isso que aconteceria. A gente sabe, o pessoal precisa ter cabelo curto, né? Mas é uma boa tirinha e ilustra bem, né, o que a gente vai estar estudando. Bem, a lição vai pedir aqui para a gente ler João capítulo 14. Eu já deixei aqui pronto. E diz exatamente da seguinte forma: Jesus conforta os discípulos. Não se turbe o vosso coração. Crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se assim não fora, eu vô-lo teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E quando eu for e vos preparar lugar, voltareis e vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou estejais vós também. E vós sabeis o caminho para onde eu vou. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais. Como saber o caminho? Respondeu-lhe Jesus: Eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me tivesseis conhecidos, conhecereis também a meu Pai. Desde agora o conheceis e o tendes visto. Replicou-lhe Felipe: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. Disse-lhe Jesus: Felipe, há tanto tempo convosco, e não me tens conhecido? Quem vê a mim, vê o Pai. Como dizes tu, mostra-nos o Pai. Não creis que eu estou no Pai, e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo não as digo por mim mesmo, mas o Pai que permanece em mim faz as suas obras. Crede-me que estou no Pai e o Pai em mim. Crede ao menos por causa das mesmas obras.
Em verdade vos digo, em que aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço e outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E tudo quanto pedirdes em meu nome, isso farei a fim de que o Pai seja glorificado no Filho. Se me pedirdes alguma coisa em meu nome, eu farei. Se me amais, guardarei os meus mandamentos. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, a fim de que esteja para sempre convosco. E o Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê, nem o conhece, vós o conheceis, porque ele habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós outros. Ainda por um pouco, e o mundo não me verás mais. Vós, porém, me vereis, porque eu vivo, vós também vivereis. Naquele dia vos conhecereis que eu estou em meu Pai, e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama, e aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me manifestarei nele. Disse-lhe Judas, não o Iscariotes: de onde procede, Senhor, que estais para manifestar-te a nós e não ao mundo? Respondeu Jesus: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viveremos para ele e faremos nele morada. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras, e a palavra que está ouvindo não é minha, mas do Pai que me enviou. Isso vos tenho dito, estando ainda convosco, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo o que tenho vos dito. Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou. Não vou lá dou como o mundo dá. Não se turbe o vosso coração, nem se atemorize. Ouviste que eu vos disse, e que eu volto para junto de vós. Se me amasseis, alegrar-vos-ei de que eu vá para o Pai, pois o Pai é maior do que eu. Disse-vos agora, antes que aconteça, para que quando acontecer, vós creiais. Já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe do mundo, e ele nada tem em mim. Contudo, assim procedo, para que o mundo saiba que eu amo o Pai, e que faço como o Pai me ordenou. Levantai-vos, vamos-nos daqui. Bem, a gente vê aqui Jesus falando, né? E outras palavras, né? Seria a mesma coisa, né? Jesus falando que não é um Deus. Jesus, ele sabia que iria ser crucificado, né? Que iria morrer pelos nossos... Queria morrer, né? Por causa da nossa falha, né? Ele iria morrer, mas ele sabia que iria voltar, que iria ressuscitar e que não era um Deus. Nessa a gente for descer aqui, vai falar um pouco aqui sobre colocando a casa em ordem. Infelizmente, na cultura atual, as responsabilidades que surgem depois da morte de alguém, podem atrapalhar o luto. Planejar o funeral, organizar os pertences de quem amamos, esvaziar um imóvel alugado, decidir se uma coisa será vendida ou mantida. Essa enxurrada de tarefas rouba espaço para parar, respirar, chorar de verdade. O ideal, quando alguém percebe que o fim se aproxima, é deixar tudo em ordem. Isso inclui manter o testamento atualizado, organizar as finanças, reunir a família, dizer o que precisa ser dito e garantir que aqueles que ficam serão cuidados. Também é importante encorajar essas pessoas, reconhecer que ela fará falta, mas lembrar que haverá amparo e consolo para a família. E, à luz da esperança cristã, reforçar que a morte não é um adeus, mas sim um até logo.
exatamente isso, né? Como a gente falou. Né? Quando a gente fala sobre morte é pior ainda, né? Mas ter essa compreensão que é um até logo aquece o nosso coração, né? Nos ajuda a passar por momentos assim. Que continua, né? O que mais me encoraja nas cenas finais do ministério de Jesus e na maneira como ele ensinou é perceber que ele entende as dores que atravessamos em momentos de perda. Antes de morrer, ofereceu aos discípulos garantias e princípios de que precisariam para continuar a missão na sua ausência. Em João 13-17, Jesus inicia essa preparação de modo intencional. Nos capítulos 13 e 14, ele está no cenáculo com os discípulos, lava os pés deles para abrir caminho no arrependimento e a renovação. E quando Judas sai, o Messias sabe que resta pouco tempo. Ainda há muito a ensinar, coisas que não entenderiam plenamente naquele momento, mas que seriam decisivas mais tarde. Os ensinos de Jesus em João 14 abordam vários temas. Primeiro, ele procura fortalecer Pedro depois das palavras duras do fim do capítulo 13 e, ao mesmo tempo, tranquiliza os outros discípulos. Em seguida, promete que eles não ficariam sozinhos, mas teriam o Espírito Santo. Cristo também reafirma o amor do Pai, promete sua paz e lembra que o Pai deseja estar com eles. João 14 encerra os ensinos de Jesus no cenáculo, mas ainda havia muito a compartilhar no caminho até o Getsemane. Vamos retomar esses ensinamentos nas próximas semanas. Bem, acho que o que eu posso falar aqui é exatamente que Jesus ele sabia. Ele sabia que estava chegando o fim dele. Ele tinha essa compreensão. E por isso ele faz, como a lição fala, né? Momentos intencionais. Que os discípulos, como o próprio mestre diz, o próprio Senhor diz, né, Jesus, que eles não entenderiam, mas que ao mesmo tempo, um momento eles iriam entender. É muito bonito saber que Jesus ele se importa conosco, né? Vocês já viram, não sei se já passou para vocês, de você perder alguém, mas que não era uma pessoa tão próxima, era um conhecido, alguém que assim você via por longe, sabe? Eu lembro que eu, quando estava na CLT ainda, estava na última empresa que eu trabalhei, né? Tinha um rapaz, e eu não me recordo muito bem, eu só sei que a empresa era muito grande, tinha muita pessoa, né? E aí tinha um rapaz, eu não sei se ele foi mandado embora, enfim. E depois de um tempo, falaram, não, sabe aquele menino que trabalhou aqui? Então, ele morreu, se acidentou de moto. E por mais que a gente fique triste, a gente não sente essa dor, sabe? Porque era alguém um pouco mais distante. Só que quando a gente vê Jesus, a gente vê que cada pessoa, independente se a pessoa é velha, se é nova, se é homem, se é mulher, se tá indo pra igreja certinho, se não tá indo, se é uma pessoa com a vida bagunçada, se é uma pessoa, entre aspas, né, com a vida certinha, Jesus, ele sente tudo. Ele tem amor por todos. Né? E acredito que quando ele estava vendo que ia se separar dos discípulos, não foi algo fácil para ele. Não foi, ok, vou ir, vou sair. Não. Foi um momento de muita... um momento, de muitos pensamentos, de realmente, não sei, talvez olhar e falar, caramba, passa tão rápido. Porque para ele foi isso. O ministério de Jesus foi um ministério relativamente curto, né? A gente olha, né? Vive e a gente pisca e passa mais um ano, né? As coisas aconteceram rápido, né? E agora ele vendo que estava se finalizando, né? E que assim ele poderia continuar pregando mais, curando mais, né? Ele poderia passar a vida toda fazendo isso, mas o principal que ele veio aqui fazer, ele já havia feito, preparado o caminho, e agora ele morreria para que nós tivéssemos a oportunidade de salvação, né? E aí vem esse momento, né? Não foi fácil para ele, e eu tiro muito essa lição de que realmente
não foi fácil para ele, não foi fácil, sabe? Refletir um pouco sobre o que vai acontecendo, sobre a morte de Cristo, esses últimos acontecimentos e situações me dá força exatamente para fazer a minha parte, sabe? Aqui, como acaba mostrando, né? Colocando a casa em ordem, né? Jesus, ele fez isso e até de outra maneira, olhando para outros olhos, né? Ele foi preparar lugar pra gente, né? E basta a gente aceitar sim ou não. Que nós possamos aceitar, que nós possamos fazer a nossa parte e não ficar em prazeres do dia a dia, o que eu preciso melhorar, sabe? Ter um momento maior de comunhão com Deus, de preferência não só um momento, sabe? Fazer uma autocrítica para realmente ver o que eu preciso melhorar e principalmente entender que eu não vou melhorar por mim, somente com a ajuda dele, né? Que o Senhor possa estar conosco, né? Ficar comigo, não só comigo, mas com cada um de vocês, com a nossa família. Bem, vamos fazer uma oração agora para estar finalizando. Convido vocês a fechar os olhos comigo. Muito obrigado, Senhor, por mais um dia. Muito obrigado, Senhor, por esse momento que tivemos agora estudando a sua palavra. O Senhor deixou tudo preparado para que realmente os discípulos não desanimassem depois e fez isso nos mínimos detalhes, Senhor. Hoje nós não entendemos muito bem as coisas que acontecem, mas o Senhor também nos prepara. Prepara porque o Senhor quer nos ver no céu, quer nos ver ao seu lado um dia. Fica, por favor, conosco, nos ajudando, Senhor. Precisamos da sua ajuda. Não temos a real compreensão de tudo e só com a ajuda do Senhor poderemos realmente um dia estar aí em cima. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus. Amém. Amém.